Pessoal, nós estamos aqui com o pastor Guilherme da Igreja Presbiteriana de Alphaville e hoje ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a preciosidade de se estudar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Rubi. É sempre um prazer estar com vocês, sempre mesmo. E aí, acompanhados aqui ainda. Acompanhados aqui com as interferências. Mas hoje eu quero perguntar 3 coisas sobre o estudo da palavra, sobre o estudo indutivo. Legal. Então hoje a gente vive muita informação, muito corrido, muito agitado, crises de ansiedade, crises, burnout, ansiedade, depressão, muita informação para o ser humano e eu vejo que o ser humano hoje já não consegue dar conta de tudo isso. Mas eu sei que a gente tem algo muito precioso que pode transformar tudo isso. Então, qual que é o seu conselho fundamental para quem quer estudar a palavra de Deus? Porque a gente sabe que ela pode nos ajudar em todas essas questões. Sim. A primeira coisa é separar um tempo e um lugar. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Com a palavra de Deus não funciona desse jeito. Sim. Nós precisamos de atenção e foco total para ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Então a primeira coisa é, separe um bom lugar e um bom tempo para fazer isso e que isso vire uma rotina. Sim. Se eu quero crescer na palavra, eu preciso ter comprometimento com ela. Não adianta, não é automático. Então, não vai ser algo pasteurizado que você vai consumir ou algo como se fosse um expresso de fast food e tudo mais. Isso não vai te alimentar. O alimento e a nutrição da palavra, ela precisa ser intencional, ela precisa ter um lugar, precisa ter um tempo e precisa da tua atenção. Isso é importante. E aí, um método pode ajudar. Porque muitas vezes a gente caminha com várias coisas e há formas de ler para tudo. A gente está acostumado a ver uma pregação, ou está acostumado a ver alguém apresentando, expondo o texto num sermão, num estudo, numa aula, ou então ver um influencer explicando várias coisas no Instagram e etc. E aí a gente desaprendeu a estudar por nós mesmos. Desaprendeu a interpretar o texto por nós mesmos, que é algo que a gente, reformado, trouxe ali no século XVI. Sim. A atenção à palavra e a palavra está disponível a todos. A palavra está, de fato, nos lares e as pessoas, elas ensinarem umas às outras. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar para a gente em Colossenses capítulo 3, em Efésios capítulo 4, nesse incentivo da igreja, ensinando uns aos outros em amor. Então isso é muito importante. O método indutivo, quando ele traz algumas ferramentas de interpretação que são da teologia, que são da hermenêutica e tudo mais, e agora está isso à disposição nossa, lendo o texto, vendo o que o texto fala, sobre quem o texto é, quem recebeu o texto em primeiro lugar, como que está sendo a concatenação dos conceitos, o que está sendo apresentado, para quando é. Então essas grandes perguntas de interpretação podem ajudar a gente a fazer anotações e a, de fato, compreender cada vez mais o texto e a tratar a Bíblia menos como uma caixinha de promessas, que você vai tirar um negócio como se fosse um biscoito da sorte, e mais como de fato que a Bíblia é, a instrução de Deus, a revelação de Deus para o seu povo, como o Salmo 19 vai dizer, né? Aquilo que nos dá prazer nos mandamentos de Deus, ao mesmo tempo que direciona os nossos passos e nos faz cada vez mais viver em esperança. Isso é bem importante. Amém. A outra pergunta é, qual a importância do estudo no nosso dia a dia? É lógico que algumas pessoas elas não vão saber estudar profundamente, mas precisa começar de alguma forma, né? Qual que é a importância dele para a gente não cair em erros também, não colocar muitos achismos no nosso dia a dia? E às vezes a pessoa ela não vai estudar justamente por isso, porque ela tem medo. Ela fala assim, não, mas eu não vou saber explicar o texto como tal pessoa, tal livro, tal pastor e tudo mais. Às vezes ela nunca vai ler. Sim. Por medo. Por achar que ela é incapaz. Agora uma coisa, se o Espírito Santo habita em você, quem te fará entender o texto é o Espírito Santo. Então,
Ore para que Deus, através da ação do Espírito Santo em seu coração, te faça compreender. Essa é uma oração genuína. Sim. É uma oração que nós fazemos, por exemplo, todo culto antes do sermão. Deus, ilumina o teu pregador, ilumina a tua congregação para que esse texto seja entendido. Sem a ação do Espírito Santo, você nunca vai entender o texto. Não é porque é um teólogo, não é porque é alguém que estudou muito, não é porque é alguém que sabe grego, hebraico, aramaico, que entende melhor do que outra pessoa que talvez é um leigo nesses assuntos. Não, quem habilita a gente a entender o texto sempre vai ser o Espírito Santo. E não fosse a ação do Espírito, nós nunca entenderíamos. Então clame ao Senhor para que Ele te faça entender o texto. E aí se dobre diante do texto. E é importante isso, aproxime-se do texto. Leia e leia de novo, e de novo, e de novo. Se necessário for, leia quantas vezes for. Um exercício talvez legal de fazer isso, que talvez leva a gente ao método indutivo, talvez leva a gente a compreender, gasta um tempo lendo e vai anotando 30 verdades sobre o texto, 60 verdades sobre o texto. Vai anotando todas as coisas que ocupam a tua mente enquanto você está meditando. Tente falar o texto com outras palavras. Então você lê um salmo, por exemplo, Salmo 23, 1, né? Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa para você? Sim. Larga um pouco o celular, a televisão, o tablet, o computador, se dobra diante do texto, coloca um caderno logo depois, ou então alguma outra ferramenta de auxílio para você escrever, e escreve. E deixa que o Senhor mesmo coloque as ideias no teu coração, na tua mente, e isso vá te amadurecendo. Não espere ser um grande estudo perfeito de teologia, mas com certeza isso vai colaborar para que você dê pequenos passos de maturidade. Isso é bem importante. Comece com pouco. E ao longo do tempo, talvez as coisas vão se tornando mais profundas, mais complexas e também a cada vez maior. Não espere entender o texto inteiro na primeira vez. Na primeira vez. Tem textos que você vai lendo e vai lendo e vai lendo, e depois de anos você lê novamente e você vai descobrindo coisas novas. Isso é muito importante. A Bíblia sempre tem algo a ser falado, sempre tem algo para o nosso coração, sempre tem algo para a nossa mente, sempre tem algo para a nossa prática. Então não espere você retirar tudo do texto, mas alguma coisa você vai retirar. Isso já vai servir para você na medida que o Espírito Santo lhe der. Sim, ótimo. E qual é a riqueza, a beleza de estudar a palavra diariamente? Vou responder isso com o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo do livro dos Salmos, né, do Saltério. E todos os versículos do Salmo 119, existe pelo menos um termo dentro do versículo que remeta aos mandamentos do Senhor, aos estatutos do Senhor, a palavra do Senhor e todos os termos correlatos que existem ali. O Salmo 119 é uma declaração apaixonada do salmista em relação à instrução e revelação de Deus. Então, a grande importância é a gente ler a Bíblia alegremente. Alegremente. Lê a Bíblia com deleite, não por obrigação, não porque um pastor tem falou, que ler todo dia. ou porque, eu preciso ler, etc. Tampouco com o desespero. Sim. Porque às vezes a gente deixa para ler a Bíblia só quando o mundo está acabando. Aí você quer abrir a Bíblia porque você fala, ai meu Deus, Deus vai precisar revelar alguma coisa para... Não, se alegre diariamente, com calma, e tenha esse deleite na palavra de Deus, né? Um dos versículos clássicos é: como é que pode um jovem manter puro o seu caminho? Se deleitando na palavra, se aprofundando e obedecendo e andando nos caminhos do Senhor. Isso é bem importante. E todo o Salmo 119, uma dica aí, já começa por algum lugar, começa pelo Salmo 119. Você vai descobrir como é se alegrar na palavra de Deus, nos mandamentos, nos estatutos do Senhor. Amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, por essa riqueza que o Senhor trouxe para nós nesse vídeo agora. Muito obrigado. Deus abençoe. Que a gente possa ter muitos mais vídeos. É isso aí. Estamos à disposição. Obrigado, Rúbia. Obrigado também, Eduardo, que está por aí. E Deus abençoe vocês. Deus abençoe todo mundo que tem contemplado ao Senhor através desse bom instrumento de Deus para a edificação da sua igreja, que é a Editora Verso. Amém, amém. Obrigado. Deus abençoe, gente.